Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Poucas horas agora nos separam do início de novo Shabat na terra de Israel. E como vocês sabem, no mundo todo, o povo judeu vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde a Parashá Ekev. E como sempre acontece com todas as Parashiot, são muito numerosas as lições que nós podemos extrair, que nós podemos aprender aqui nesta porção da Torá. A minha missão é sempre selecionar um pequeno fragmento dessa sabedoria para poder compartilhar com vocês. Mas é preciso, antes de mais nada, lembrar que nós estamos fazendo a leitura do último livro da Torá, livro de Devarim, Deuteronômio. E nesse livro, Moshe Rabbeinu está fazendo um grande monólogo, que é, na verdade, uma demonstração ao povo judeu. Ele está recontando a travessia do nosso povo ao longo de 40 anos pelo deserto, desde a saída do Egito. E ele faz isso, naturalmente, para que o povo se lembre dos erros que cometeu ao longo desse processo. Moshe Rabbeinu só faz isso porque ele está prestes a deixar o nosso mundo. E relembrando os fatos contidos lá no livro de Shemot, Hashem havia ordenado a Moshe que escrevesse as Luhot, as tábuas da lei. Mas vejam, meus amigos, as tábuas onde estão contidas os Aseret Dibrot, os 10 mandamentos, foram escritas por Akadosh Baruch Hu. Porém, quando Moshe Rabbeinu desceu o Sinai, ele encontrou o nosso povo em ato de idolatria, cometendo o pecado do bezerro de ouro, e ele tomou a decisão de destruir as Luhot. Moshe Rabbeinu, depois de 40 dias e 40 noites no Sinai, desceu com as tábuas e as destruiu. Ele teve que subir outras 2 vezes por 40 dias e 40 noites, até que a Kadosh Baruch Hu ordenasse a Moshe: escreve as Luhot. E Moshe Rabbeinu diz na Torá, está lá em Devarim 10:1, Psol Lecha, talha para ti 2 tábuas de pedra. E os nossos sábios, evidentemente, perguntam: como assim, talha para ti? As tábuas eram para o povo judeu. Os mandamentos, na verdade, são para toda a humanidade, ou pelo menos uma parte deles. De modo que não parece fazer muito sentido que Moshe Rabbeinu tenha escolhido essas palavras, Psol Lecha, escreve para ti, talha para ti. Mas a verdade é que as tábuas eram grandes rochas de safira, extremamente preciosas, como vocês podem imaginar. E Moshe Rabbeinu, ao longo do processo de produção das Luhot, ou seja, na medida em que ele ia talhando, ia sobrando grandes pedaços dessa rocha de safira. E ela ia caindo aos seus pés, de modo que toda riqueza que vai saindo ao talhar as Luhot é para Moshe Rabbeinu. Ele vai ficar com tudo isso. E é importante lembrar aqui algo que também está contido lá no livro de Shemot e que nós não podemos nos esquecer. Moshe Rabbeinu era o único membro dos Bnei Israel que não saiu do Egito adquirindo uma imensa riqueza. Todo o nosso povo se entesourou, até porque Kadosh Baruch Hu havia prometido ao nosso patriarca Abraão Avino que depois de nós passarmos pela escravidão numa terra estranha, que o nosso povo sairia muito rico, dessa nação. E de fato, como relata a Torá, o nosso povo recolheu a prata e o ouro que havia no Egito e levou consigo nessa jornada pelo deserto. Mas a verdade é que se todo judeu saiu do Egito rico, Moshe Rabbeinu não. Por quê? Porque na saída do Egito, Moshe Rabbeinu não se dedicou a coletar riquezas. Moshe Rabbeinu se preocupou em assegurar, que no momento da saída do povo judeu se cumprisse uma promessa feita pelo nosso povo a Yosef Atzadik. Que promessa foi essa, Átila? Que o seu corpo, que os seus ossos seriam levados juntamente com o nosso povo para serem enterrados em Israel. Portanto, Moshe Rabbeinu, nesse momento em que o nosso povo estava prestes a sair do Egito, no Êxodo, estava preocupado em cumprir uma mitzvah, que mitzvah de resgatar o corpo de Yosef para enterrá-lo na terra de Israel.
Moshe queria cumprir essa promessa do povo judeu. E depois nós vamos ver no Midrash que quando o caixão de Yosef Atzadik chega em frente ao Mar Vermelho, o Mar de Juncos, o Midrash nos relata que o mar se abriu pelo mérito desse justo extraordinário do nosso povo, que foi Yosef Atzadik. O nosso povo ainda seria premiado com a salvação do exército do Egito por ter levado consigo os ossos de Yosef. Mas, na verdade, quem cumpriu essa mitzvah foi Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu estava preocupado com Yosef, ele estava preocupado com seus ossos para enterrá-lo. Eu volto a insistir, porque essa é uma mitzvah da Torá muito importante, né? É tão importante que mesmo um Cohen, mesmo os Coanim, a classe sacerdotal do povo judeu que não pode ter contato com mortos, tem a obrigação de enterrar o judeu se não houver um outro que possa fazer em seu lugar. Muitos poderiam pensar, né, que ao cumprir essa mitzvah, Moshe Rabbeinu estaria abrindo mão da riqueza, que ele sairia perdendo, que ele ia ficar para trás em relação a toda a riqueza que o nosso povo conseguiu se entesourar. Mas não é assim. Psolechá, Hashem deu a Moshe os restos para que ele também tivesse o que todo o nosso povo teve, riqueza extraordinária. Riqueza que Moshe nem ao menos buscava, mas que a obteve. Ou seja, também ele não ia perder por cumprir uma mitzvah. E aqui está a principal lição a ser, né, observada. Nós nunca saímos perdendo quando cumprimos uma mitzvah. E por fazer um bom ato para um outro judeu, para um outro ser humano, nós sempre somos premiados por Akadosh Baruch Hu. Quando nós nos mostramos preocupados com os outros, nós nunca perdemos, nós sempre terminamos sendo beneficiados. E essa lição ela é muito poderosa, porque muitas vezes ao longo das nossas vidas, nós vamos estar diante de uma situação em que nós podemos auxiliar uma outra pessoa, mas nós vamos fazer aquele famoso cálculo. O que eu ganho, o que eu perco, qual é o prejuízo, qual é o benefício que eu vou ter em praticar este reset, esse bom ato. Não faça isso. Akadosh Baruch Hu afiançou ao nosso povo que ele receberia sempre enormes brahot, enormes bênçãos no cumprimento de cada mitzvah da Torá. E se você é noético, você tem 7 mitzvot a cumprir. E se você é judeu, 613, não abra mão disso, porque não existem mitzvot importantes e outras menos importantes, até porque uma mitzvah que possa ser considerada por uma pessoa importante, talvez para uma outra não seja tão importante em função do propósito para o qual esta alma veio ao nosso mundo. E Balaturi nos ensina que a palavra Ekev, formada por 3 letras, está fortemente associada a Keva, que significa constância, regularidade. Ou seja, nós sempre somos abençoados por Akadosh Baruch Hu quando nós praticamos as mitzvot com constância, não ocasionalmente, não excepcionalmente, mas como uma prática cotidiana, como uma conduta que marca a nossa própria natureza, né? Que marca a nossa passagem por esse mundo. Então, meus amigos, lembrem-se sempre disso. Jamais deixem de praticar um bom ato, imaginando que vocês possam perder algo em fazê-lo. E façam isso sempre, meus amigos. Shabbat Shalom.